Olá, boa tarde. Vamos dar mais um início de um vídeo explicativo, tá? Componente curricular, já somos português, professora Antônia Oliveira, tá? Nosso objeto de conhecimento, vamos estudar hoje sobre morfologia, tá? O que é morfologia? Morfologia pertence à área da linguística e tem sua palavra originada do grego, o termo morfo. Significa morfo, igual forma, e logia, que significa logos, igual estudo. Isto é, o estudo da forma, tá? Estrutura, formação e classificação das palavras observadas de maneira isolada. A morfologia se divide em 10 classes gramaticais. Entre elas estão a classe de palavras variáveis, que são substantivo, artigo, verbo e advérbio, pronomes e numerais. Já palavras invariáveis são compostas pelos advérbios, preposições, interjeições e conjunções, tá? Quem são essas classes gramaticais que eu estou falando? São as variáveis, as palavras variáveis e as invariáveis, certo? Nas variáveis vão estar substantivo, artigo, verbo, adjetivo, pronomes e numerais. E já no variável são compostas pelos advérbios, preposições, interjeições e conjunções, tá? Palavras variáveis da morfologia. Vamos estudar um pouco sobre as palavras variáveis. Quem são elas? Substantivo. Consiste em nomear todas as coisas. Exemplo, pessoas, objeto, e etc. Exemplo, a rede é leve. Somos do exemplo do substantivo. Verbo, outro ponto, que é o verbo. Indica ações, estado ou fenômeno da natureza. Eu nadei hoje. É um verbo. Nadei é o verbo nadar, certo? Adjetivo, atribui qualidade ao substantivo e representando por estados e seres e séries. Seres, no caso. Pedro é legal. Pedro é legal. O adjetivo do Pedro é a forma legal. Então, é um adjetivo que a gente dá para a pessoa. Tem vários adjetivos. Eu posso dar assim, por exemplo, Pedro é bonito. Então, o adjetivo do Pedro é bonito, a qualidade dele, tá? Qualidade da pessoa. Pronome. Outras palavra variável. Pronome. Acompanha o substantivo ou o substitui. Meu avô está internado. É um pronome, o meu. Meu é um pronome, só que é um pronome possessivo, tá? E artigo, palavra que vem antes do substantivo nas frases. Ele indica o gênero e o número das palavras. O armário era pequeno. O armário só tem um armário, certo? Um armário. Então, em questão, esse um armário artigo. O artigo que acompanha aí é o o, tá? É a primeira palavra que acompanha, que vem antes do substantivo da frase, no caso, substantivo nas frases. Então, é o o. Quem são os artigos? São o, a, os, as, uns e uma e umas, que são artigos, tá? Artigo definido, artigo indefinido. Número das palavras, armário era pequeno, que é um exemplo. Numeral indica a quantidade de tudo que existe. Priscila era sempre a primeira. Então, já aparece uma palavra variável, que é a numeral. Daí a primeira, que significa número 1. Tá? Substantivos, que faz parte das palavras variáveis. Substantivo. O substantivo é a classe gramatical que dá nome a
seres, coisas, espaços, sentimentos, etc. O substantivo é assim chamado por dar significado à substância, sejam concretas e palpáveis, sejam apenas mentalmente apreendidas ou apreendidas como substâncias tais, como nomes, qualidades, estado, processo, entre outros. Por isso, o substantivo possui classificações de acordo com o tipo de substância que estão nomeando, além de variações de acordo com o gênero, o número e grau deles. Embora existam tais regras e conceitos, é importante lembrar que existem também muitas exceções para as regras dessas classes gramaticais tão vastas. Classificação dos substantivos. Substantivo comum, substantivo próprio. Substantivo comum é o nome genérico que se dá a um mesmo grupo de seres ou de objetos. Costuma vir em letra minúscula. Exemplo: sofá, café, amor, partida, livro, mar, lua. Substantivo próprio é o nome que se dá especificamente a um ou alguns indivíduos ou objetos de um grupo de seres ou de objetos identificados em relação ao todo do grupo e tornando-se inconfundível. Costuma vir em letra maiúscula. Exemplo: Júlia, Atlântico, Fortaleza, etc. Sobre essa questão aí da substantivo comum e próprio, geralmente as pessoas erram, às vezes até confundem questão sobre a diferença do comum e o próprio. Exemplo assim, o cachorro, ele é um substantivo próprio, porque ele não tem nome, é um cachorro, então ele é comum. A partir do momento que eu coloco o nome dele, já vira próprio. Então, já não é mais cachorro, vai se tornar acima um cachorro, mas com um nome. Por exemplo, Fofo é o nome do cachorro. Então, Fofo é o nome do cachorro, então o nome próprio é Fofo. Então, o cachorro é comum, certo? Substantivo concreto e substantivo abstrato. Substantivo concreto é o nome que se dá ao substantivo cuja existência é independente de outro ser. Nesse caso, o pensamento apresenta sua existência como própria e independente de outro. Por isso, o substantivo concreto pode ser real ou imaginário, material ou imaterial. O método aqui é tudo aquilo que você pode imaginar. Consegue-se imaginar sua forma. Exemplo: professor, caneta, gato, fogo, enchente, dragão, unicórnio, anjo, Deus, etc. Substantivo abstrato. No concreto aí são coisas que a gente pega. Entendeu? A gente pega, que a gente tá vendo, entendeu? Substantivo abstrato é o nome que se dá ao substantivo cuja existência, dependente de um ser concreto para existir, ser sem o ser concreto. O substantivo abstrato não é capaz de ser produzido. Exemplo: ensino, sede, calor, ternura, misericórdia, imaginação, chegada, etc. Nesses exemplos, são coisas que a gente não está vendo. Ternura é a coisa que a gente está sentindo pela pessoa. As pessoas, ternura, misericórdia, é a palavra, a gente está vendo, está palpando? Não. Então, esses são os exemplos de abstração, basicamente ao contrário do substantivo concreto, tá? Substantivo simples e substantivo composto. Substantivo simples possui apenas um radical, isto é, apenas um elemento formador da palavra. Exemplo: xícara, vaso, povo, pessoa, tédio, santo, etc. Substantivo composto possui mais de um radical, comumente formado pela junção de duas ou mais palavras para formar-se um só. Exemplo: paraquedas, segunda-feira, girassol, guarda-roupa, antissocial, louva a Deus. A diferença de um para outro em questão, ele precisa de um complemento. No substantivo composto, ele precisa de um complemento. E já no simples, ele já vem uma palavra já que situa basicamente já só na palavra que você fala.
certo? Substantivo primitivo e substantivo derivado. Substantivo primitivo é aquele cujo nome não se origina de outro nome. Esse tipo de substantivo costuma dar origem às outras palavras. Exemplo: pedra, lago, flor, amor. São primitivos, tá? Ele não interliga em nenhum outro nome. Exemplo, que é a pedra, lago, flor, amor. Substantivo derivado é aquele cujo nome origina-se com base em outro nome. Exemplo, predeiro, alongamento, floricultura. Então, ele já te liga ao primitivo. Então, para derivar, ele precisa do primitivo. Tá? Já é a mesma forma do primitivo. Flor, quem mexe com flor? Floricultura. Lago, alagamento. Pedra, predeiro. Então, um liga o outro, tá? E obrigada.